Olá, focados na causa, começamos mais um episódio da Foca na Causa. Façam lá a sua inscrição, curtam, comentem, porque nós precisamos de você também, ninguém faz nada sozinho. Hoje o nosso episódio conta com a psicóloga Débora Popadjuk. Ela é psicóloga, membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio, ABEPS, membro da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto e uma das coordenadoras do Grupo AP, que é o Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis em Mafra. Seja muito bem-vinda, Débora, aqui no Foca Verna. Eu espero que você se sinta muito à vontade, você está em casa. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui. É um prazer te rever também, né? Depois de muitos anos. Foi minha professora já há um tempo. Obrigada. E, inclusive, né? Eu lembrando disso agora, me veio à mente que a minha inclinação na psicologia também tem um pezinho na filosofia, né? Total. E o quanto talvez você me direcionou para estar aqui hoje de novo. Eu agradeço, para mim é uma honra, nossa. Não, realmente a psicologia nasce da filosofia, né? Primeiro ela nasce dentro da filosofia, depois ela se torna uma ciência, diferente da filosofia, ela se torna uma ciência, né? Mas com certeza são caminhos diferentes, mas o psicólogo tem que estar sempre bebendo na filosofia, né? Sem dúvida nenhuma, né? E então, Débora, nós estamos aqui nesse episódio, eu gostaria de falar sobre vida, mas ainda como é um tema do Setembro Amarelo, que normalmente é falado sobre suicídio e dessa prevenção que nós devemos ter ao suicídio, eu gostaria ainda de continuar falando, porque ele não tem data, ele não tem mês, ele não tem horário, né? Então, mesmo que a gente entre em outubro, ele é um assunto do ano todo, né? Falar sobre a prevenção ao suicídio e falar sobre vida, sobre tudo sobre isso. Eu costumo dizer, né, que nós temos todos nós temos desafios. Não há uma pessoa que não nasça aqui nessa terra que ela não vá passar por alguns desafios, alguns problemas, alguns maiores, alguns menores. E também as pessoas às vezes elas pensam assim, o meu problema é maior que o teu, não dá para medir, que é como a dor, né? Eu não sei o quanto é a tua dor e quanto é a minha, ela não existe um aparelho, né, que possa medir. A mesma coisa é a questão dos desafios, a suportabilidade de quando você tem que enfrentar um desafio, né? Então eu acredito que muitas vezes realmente a gente vive num tobogã, que altos e baixos, né? E que você precisa ter uma estrutura para suportar esses desafios que vêm na vida. No entanto, não é sempre que a gente tem essa suportabilidade. Individualmente falando, né? Tem coisas que eu vou precisar recorrer sim a um profissional para me ajudar, porque sozinha eu não consigo sair daquilo. Vou precisar de orientação e muitas vezes até de um remédio, né? Que é o caso da psiquiatria daí, né? Para que a pessoa consiga, né, superar um momento doloroso. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Eu acho que é bem importante, você falou de prevenção do suicídio, você falou de vida, e é muito incomum, até dentro da psicologia, dentro da minha formação, a gente não teve muito essa fala específica sobre suicídio, sobre a morte, sobre o luto, enfim, apesar de ser uma temática que é do ser humano. A gente precisa se deparar com a morte, a gente precisa lidar com frustrações, com perdas, enfim. E é interessante na psicologia esse tema também não ser tão abordado. Por vários motivos, tanto em relação à grade, mas também porque é do humano essa resistência. E de nós também, psicólogos, que também somos humanos e temos essa resistência na temática. Mas eu sempre digo que quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente fala de vida. De como que eu vou deixar essa vida de uma forma valorosa, de uma forma que vale a pena, considerando todo o contexto que aquela pessoa tá vivendo. E a gente sabe também que tem momentos da nossa vida que não são fáceis. E a gente apontar, às vezes, para alguém ou para uma situação, né, de forma... A gente escuta muito, né? Nossa, mas você tem isso, você tem aquilo, você tem uma família, você tem
tem dinheiro, tem uma casa, enfim, por que você está sofrendo? E as coisas que a gente tem não garantem que a gente vai ter uma estabilidade emocional, uma saúde emocional adequada, né? Então, são, claro, facilitadores, às vezes, na busca para o tratamento, né? Quem tem, às vezes, um poder aquisitivo, quem tem algumas facilidades ou pessoas instruídas nesse sentido, assim, de buscar ajuda, pessoas que apoiam, isso pode ser um facilitador, porém, não é garantia de nada, né? Então, é bem importante que a gente esteja falando de saúde mental como uma das formas de prevenção do suicídio, mas também não como a única, né? A gente sabe que a saúde mental vai muito além, a prevenção do suicídio vai muito além somente do tratamento, do acesso ao tratamento, porque a gente precisa de condições para o ser humano de viver em sociedade, né? A gente precisa de lazer, a gente precisa... Que não tem sido fácil. Sim, sim. A gente precisa de moradia, a gente precisa de alimentação, enfim, como que eu falo de resgatar valores de vida numa família, e eu atuei por muito tempo, por 9 anos dentro do serviço público, como que a gente traz essa questão de valores dentro de uma família, de uma realidade que a pessoa não tem o que comer, né? A gente precisa do básico, de fornecer também esse básico, ajudar a pessoa a ingressar, às vezes, no mercado de trabalho, enfim. Então, o nosso papel, tanto na psicologia quanto sociedade, também é garantir esse espaço para muito além só do tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Porque não há uma causa. É isso? Está fundamentado, por exemplo, fez o que fez, né, contra a própria vida, porque tal coisa. Não existe uma causa. Isso eu acho que a maior curiosidade das pessoas é isso, né? Quando há uma morte por suicídio, as pessoas elas vão atrás dessa informação, o que aconteceu, né? Como se a gente pudesse reduzir um evento da vida àquela noção de causalidade, né? A complexidade que né? Então todo mundo que se separou vai atentar contra a própria vida, essa é uma causa, enfim. A gente fala de alguns gatilhos que podem, sim, favorecer momentos de impulsividade, mas isso, isoladamente, não fala sobre causas, né? O suicídio, ele é multifatorial. Ele engloba toda uma noção de experiência daquele ser humano, de uma dor insuportável, que muitas vezes, principalmente após a morte, a gente nunca vai saber qual foi essa motivação, o que estava acontecendo realmente na vida dessa pessoa, porque a gente fala que os motivos morreram junto com aquela pessoa. Então, tudo que a gente for tentar buscar, cavar, ver daquela família, daquela situação, enfim, vai ser muito injusto e muito simplista frente à complexidade que é o ser humano. Eu também, a gente passou por esse momento do luto, eu 2 vezes com meu pai e com meu marido, mas eu digo assim também, Débora, que os lutos são diferentes, né? Não dá para também comparar, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas pelo menos você já esperava, você sabia que ele ia morrer. Não prepara, porque mesmo que a gente saiba, você não está preparado para o dia D. E claro, eu concordo que tem algumas que são, alguns tipos de morte, eles vão causar mais impacto, né? Um assassinato, né? Que você acha muito injusto isso, que é muito injusto isso. Um acidente, que, né, saiu de carro, não voltou, ou caiu. Outro dia eu estava vendo no Instagram, caiu um vaso na cabeça da moça na Itália, matou ela, caiu lá, umas crianças brincando, ela estava de férias, passeando com o marido, não sei se chegou a ver isso. Não. E andando lá, e caiu esse vaso e matou.
Então, né, tem algumas coisas que acontecem que fogem, né, a nossa previsão e que vão mudar também esse sentimento do luto. Digo que ele não tem tempo, para cada um vai durar um tempo. Eu conheço pessoas que estão há 10 anos em luto, conheço pessoas que às vezes em 3 meses, 6 meses já estão seguindo a vida, né, às vezes é um ano, então não tem tempo. Mas eu percebo uma coisa, que do suicida a família ela tem um luto diferente. É isso? Eu acredito que esse é um ponto importante, até porque esse cuidado que a gente chama de pós-venção, o cuidado com a família que fica, também ajuda a prevenir também outros suicídios no futuro, né? Porque, assim como você falou, sim, o luto é um processo, né, que ocorre na vida de todos nós, não só frente à morte, né, mas a perdas que a gente pode ter durante a vida. E há uma complexidade maior em relação ao luto por suicídio pelo estigma social, né? Então a gente vê, e você falou algo assim que me fez pensar sobre empatia, que é uma palavra que hoje em dia tá tão... parece que até perdeu um pouco do valor dela, né? Porque sim, todo mundo fala em empatia, mas necessariamente não sei o quanto a gente, na prática, tem feito isso, né? Exercido. E quando há um enlutado, essa palavra pelo menos, né? Essas palavras pelo menos, antes de qualquer frase, sim, antes de qualquer circunstância, já não é empática. Né? Porque, pelo menos você teve tanto tempo. Pelo menos... Enfim, não sofreu. Não sofreu. Quem disse? Né? Quem de nós tem essa garantia de que foi melhor assim, de que não sofreu, que vai estar num lugar melhor, né? Quem de nós, seres humanos, temos esse poder de controlar? E eu entendo que às vezes a pessoa quer dar uma palavra de conforto, mas como eu passei por isso, eu digo assim, o abraço. A melhor coisa que tem é você chegar e dar um abraço, porque assim, qualquer coisa tem que ser muito bem pensada antes de falar. Não dá para chegar e falar isso, pelo menos não sofreu. Mas você já estava preparada. Mas foi melhor assim porque descansou. Né? A gente escuta esses tipos de frase. E nesse momento de dor aguda, dor intensa, que é você perder um ser amado, isso não vai resolver. Eu entendo que as pessoas querem trazer um conforto, mas esse conforto em palavras precisa ser muito bem pensado. Então tem uma palavra que se usa convencionalmente que é meus pêsames. Essa sim não dói, mas as outras às vezes doem. Pelo menos descansou, sabe? Elas doem. Sim. Né? E a gente precisa considerar isso que você falou do abraço, né? Nós vivemos um período muito difícil com a pandemia há alguns anos atrás, né? E por estar também na linha de frente nesse período, por presenciar algumas situações, até amparar familiares no pós-morte ali mais imediato, o quanto é difícil não ter essa possibilidade do abraço. E o quanto isso complicou os lutos pós-pandemia, ou dessas pessoas que tiveram seus entes queridos falecendo durante, não só pelo Covid, mas durante a pandemia. Porque não podia velar, né? Sim. Então a falta desse abraço foi algo que a gente identificou como uma ausência importante, né? Desse rito, desse abraço, desse conforto. Não, o abraço é curador. E as pessoas até vêm, né, e perguntam assim, mas o que eu falo? Nada. Isso já fala muito, assim. A presença. Né? A presença, o estar ali, o chorar ali. junto. Estar ali. Ou às vezes oferecer uma água, né? Se mostrar útil, se mostrar coerente ali com a situação, enfim, sem querer trazer verdades. Porque a gente quer ficar trazendo respostas. E com o suicídio não é diferente. Né? Então, falando dessa complicação para o suicídio e esse estigma, vem já de uma sequência, né?
A partir do momento que a pessoa está em sofrimento, ou enfim, dando sinais ou não, e isso é algo que eu acho que vale a pena pontuar, muitos casos que a gente vê não dão sinais. Isso não é perceptível, e às vezes a gente fica forçando a barra com a família, né? E todo aquele aporte que às vezes a gente não conseguiu dar mesmo, porque a pessoa não deu esses sinais, não demonstrou, enfim, a gente tem visto pessoas que não deixaram nada transparecer. Essa pressão recai sobre a família, né? Culpa de por que não viu, o que estava fazendo, que não estava vendo esse familiar. Mas enfim. Ele não falou nada, mas ele não tinha um comportamento diferente, você não percebeu nada, né? Sendo que essa família já perdeu quem ela ama, né? Ela já tem sofrimento que chegue para administrar. Ela própria às vezes já se culpa, né, mesmo ela não tendo culpa, ela vai dizer, mas poxa, por que eu não vi? Por que eu não fiz? Será que eu não percebi? Será que aquele dia era um sinal? Né? Ela própria vai buscar também, porque é próprio do ser humano, né? E aí vem o julgamento da sociedade ainda, né? Recai sobre a família, que enlutada, que é uma dor, que aí fala sobre isso que você acabou de dizer, né, Débora, a questão da empatia. Eu falo da empatia, eu falo da compaixão. E eu lembro das minhas aulas que eu falava muito da diferença entre simpatia, antipatia e empatia. Você lembra disso? Que eu falava porque a empatia não é você sentir o que o outro sente, mas é você respeitar o que o outro sente. Esse respeito é muito importante, né? Porque você não vai sentir a dor do outro, você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, a gente não consegue, às vezes nem se colocar no próprio lugar, imagina se colocar no lugar do outro. Então, às vezes a gente escuta que empatia é isso, né? Se colocar no lugar do outro, não é. A empatia é você respeitar a dor do outro, ou o momento do outro, isso é empatia, né? É você ter esse respeito pelo momento que aquela pessoa está passando. E hoje parece muito isso, essa questão do julgamento. Até num outro podcast eu tinha falado com o Paulinho Dutra, falando dessa questão, né, do luto, de quanto tempo passa, e essa questão de empatia que as pessoas têm, né, depois que o teu amado, a tua pessoa amada falece, né? Então, as pessoas vêm com julgamentos, mas a dor, a saudade, ela permanece, a ausência, o tempo que aquela pessoa parece assim, é porque é recente. Parece que quanto mais passa o tempo, mais vazio fica ainda, porque ainda no início parece que aquela pessoa vai voltar. Ela foi viajar, parece que, tá uma semana, não vai voltar. Né? E aí você começa a perceber disso, e a dor começa a ficar forte mesmo, porque aí você cai como se fosse numa realidade irreversível, né? E isso causa muita tristeza e uma possibilidade de uma depressão, né? Até que a gente pode cair. E a gente conversando assim, né, Débora, eu vejo que eu conheço algumas famílias que passaram por esse tipo de luto da pessoa que tira a própria vida, né? É muito mais doído, eu percebo que elas demoram muito mais tempo no luto e que há um julgamento. Há um julgamento eterno das pessoas que vivem ao redor. Fez isso porque era fraco, fraca. Não tinha Deus no coração. Né, faltou Deus. Ou seja, várias coisas você vai ouvir sobre as causas do porque a pessoa fez aquilo, e a família está num momento enlouquecedor, para falar a verdade, né? A família já está ali enlouquecida e tem que ouvir essas palavras nada empatas, né? Nada empatas. E isso acontece, né? A gente mora aqui em cidades pequenas. O quantas pessoas eu já atendi que começam a ouvir nos lugares, enfim, por acidente, assim, né? De chegar nos lugares e as pessoas estão comentando, né? Histórias, enfim, você viu que fulano fez isso por causa disso, enfim. Você pensa o quanto é isso para um familiar chegar dentro de um ambiente público, enfim, no mercado, enfim, e ouvir a sua história sendo dita por uma pessoa que nunca você nem viu na frente, né? E muitas vezes, na maior parte das vezes,
inventando algumas coisas, ou fazendo aquela história do telefone sem fio, né? Então uma pessoa disse isso, que disse aquilo, enfim. Sim. E a gente não tem tido muito essa responsabilidade, né? Pelo que a gente fala, pelo que a gente posta, pelo que a gente noticia, né? Então, uma das formas também da gente estar prevenindo o suicídio é cuidar muito com o que a gente publica, com o tipo de notícia, né? A gente tem até esse cuidado, às vezes, infelizmente, tem notícias que são muito desse aspecto sensacionalista, né, que trazem dados. Que é o que vende, né? É o que vende. E que a gente sabe que isso pode sim gerar o que a gente conhece como o efeito Werther, que é o efeito de contágio. Então, dependendo de como as notícias são publicadas na nossa imprensa, isso pode sim induzir e favorecer mais suicídios na nossa sociedade, né? Então, o tamanho é o impacto que uma notícia dada de uma maneira errada mesmo e sensacionalista, não respeitando aquela família, aquela pessoa, pode causar mal. Débora, você falando isso agora, eu me lembrei de 2 casos de pessoas que sofreram esses ataques de haters e elas acabaram atentando contra a vida. Uma delas foi daquele rapaz, o Whindersson Nunes, né? É uma moça que se envolveu, ou não, porque daí eu não vi o caso também. E tem um outro caso de uma moça que ela foi exposta, sabe, assim, algum nudes e tal. E essa não é a única, porque eu já vi outros casos, né, em que a pessoa é exposta publicamente nas redes e ela acaba atentando contra a própria vida por não suportar a exposição, os haters, os risos, a chacota. E eu acho tão importante essa tua presença aqui para dar um auxílio, uma palavra também, né? Vamos supor que vão me usar, né, aqui. Então acontece comigo. É uma dor insuportável, a vergonha. Também a vergonha é uma coisa assim que você não consegue encarar as pessoas na rua, você tem uma história, né? E muitas vezes é uma questão muito íntima que você confiava naquela pessoa e foi exposta. E essas pessoas acabam atentando contra a vida quando isso acontece. Você já deve ter visto esses casos, né? E aí vem a tua palavra como perita para essas pessoas que eu queria que você falasse, porque isso pode acontecer. Aconteceu com aquela Carolina Dickmann, que ela que fez a lei, até porque ela fazia nudes lá, deixava no computador e mandou consertar o computador e acabou sendo exposta publicamente. Aí ela lutou, daí tanto que tem a lei, né, com o nome dela, mas ela, com todo o auxílio e tudo, ela conseguiu, mas ela ficou arrasada também, porque ela foi exposta, né? E isso pode acontecer a todo momento. A gente vê as meninas inocentes, sim, porque as pessoas falam, já tem idade para saber. Não, isso daí pode acontecer com qualquer idade, né? Então, foi exposto, tá passando vergonha, porque a vergonha também, ela é um limitador, assim, social muito grande, né? O fracasso, né? Quando você se sente fracassado, perdeu um emprego, ou baixou o salário, ou vai ter que mudar de residência para uma pior, porque não tem mais condições financeiras de manter aquela. Assim, são infinitas possibilidades. Mas a dos haters, eu acho que esse auxílio do psicólogo, do especialista, nesse momento eu acho que é bem importante, porque a gente está num podcast que as pessoas vão ver, né? E se acontece com você menina ou com você menino, né, uma exposição dessa, a vergonha vai existir, mas procure um recurso. O que eu faço, né? É bem importante essa tua fala, né? Porque a internet virou, infelizmente, uma terra de ninguém, assim, né? Então, a gente sabe de muitas coisas, comunidades, enfim, grupos que são criados mesmo para atacar outras pessoas, né? Os fakes, né? E isso tem sim gerado bastante angústia, enfim, a gente sabe, principalmente na adolescência, como você citou ali, né, para jovens, a gente quer, todos nós adultos passamos por essa fase, a gente quer estar no meio dos grupinhos, a gente quer ser aceito. Isso. Quem dentro da nossa sociedade não quer ter um grupo social? O ser humano é um ser social, ele precisa de conexões
e até tem um estudo bem grande até, sobre felicidade, sobre, enfim, o que influencia mais na felicidade e do bem-estar das pessoas, e são relacionamentos valorosos. Não são muitos amigos ou quantidade, mas ter relacionamentos de valor com as pessoas, né? E a gente tem ido um pouco na contramão disso, né? De passando muito tempo nas redes sociais, criticando, vendo, olha, isso que tá ruim aqui, tá feio aqui, ou essa notícia, ou vendo muita notícia trágica, enfim. E a gente vai se alienando da conexão mesmo, né? Do que importa, de quem tá do nosso lado, enfim. E a gente vai emitindo esses julgamentos. E eu pego o gancho da sua fala, porque é muito comum as pessoas associarem até a psicologia ou a saúde mental, né, ainda a algo muito elitizado. Né? Isso já tem sido alterado, mas ainda tem esse preconceito. Não, eu não tenho tempo, né, de adoecer, isso é para quem é rico, para quem, enfim... Para quem tem tempo. Para quem tem tempo. Ou, na contramão, mas quem tem dinheiro não vai sofrer. A gente fica perseguindo, né, essa coisa do dinheiro, do ter, enfim... E quantas pessoas também com muito dinheiro, pessoas famosas, enfim, mostram que o sofrimento, até líderes religiosos, enfim, que já expuseram a sua vida, a sua saúde, de modo também psicoeducar de alguma forma, né, e ajudar as pessoas a entender que que as pessoas não estão sozinhas, que né? Não tem idade, que eles não são não tem cor e não tem condição financeira, né? Ou seja, não faz parte de um grupo específico, ela é própria do ser humano, né? O sofrimento, o pedir ajuda, como a alegria também faz parte, né, da nossa vivência, que é esse tobogã que eu digo, né? Tem horas que você tá legal, tem horas que você não tá legal. A questão é você estar preparado emocionalmente para quando não está no topo, você está nessa queda tanto energética, quanto emocional, quanto financeira, quanto familiar. Muitos problemas podem acontecer no meio do caminho, né? E aí que às vezes eu digo, precisa desse suporte, né? Hoje tem muito podcast que fala, faça terapia, faça exercício e coma bem, né? Eu vejo muito assim que eles têm falado sobre isso, e como hoje eu vejo, Débora, a importância da terapia. Pode parecer assim, nossa, mas é uma coisa de agora, enfim. A gente precisa considerar que a evolução da ciência, né, a partir do momento que a gente sabe que algo pode auxiliar, a gente começa a usar. Né? Se lá no passado, mas lá no passado não tinha. Ok, se tiver um remédio novo agora para o câncer, mas não existia 50 anos atrás, a gente vai fingir que ele não existe? Ou que ele não possa fazer bem, né? Se ele for testado, se ele for comprovado, enfim, as pessoas vão começar a usar. As estratégias que a gente usava lá no passado, 50 anos atrás, talvez não vão valer mais, algumas sim, outras não, mas quando a gente fala de ciência, a gente fala de dar espaço para novas intervenções. Então a psicologia, ela tem se apropriado desse espaço. Olha, temos evidência de que a psicologia pode alterar a nível cerebral funções, né? E isso faz com que a gente melhore, né? Então, não é mais aquela lógica, né? Eu só tô conversando, enfim, né? A gente precisa entender que o valor não vai ser deixado de lado, o valor da conversa com a família, com os amigos, enfim, né? Mas isso não substitui um tratamento de saúde. Quando a gente fala de ir ao médico, ir ao cardiologista, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, enfim, é da mesma forma, né? Uma coisa é ter esse suporte que vai ajudar muito no tratamento de qualquer doença. E eu digo que a gente começa a ficar doente a partir de dado momento, né? Então, até o momento que eu descubro ser hipertenso, antes eu não era, mas sim, agora eu sou, sim, né? É da mesma forma com a morte, por exemplo, que não necessariamente é uma doença, mas o luto ele vem de uma forma inesperada, né?
E ninguém está preparado. Não. Né? A pessoa pode ficar 20 anos, enfim, adoecida, enfim, vai ser mais fácil, enfim. Não, cada morte, cada perda vai ter uma complexidade, enfim, e a gente precisa dar vazão para essas particularidades e, enfim. Então, eu acredito que a terapia, ela vem para isso. Se a ela pessoa... vem como auxílio, né? Sim. Como o remédio vem como auxílio, também a terapia vem como esse auxílio para que a pessoa se recupere e exerça suas coisas comuns, né, no dia a dia, né? Porque a depressão ou a tristeza, alguma coisa nesse sentido, ela vai ser um impeditivo, né? Como a dor que você tem física, a dor emocional, ela também te impede de algumas coisas, né? E eu queria só que você falasse sobre o luto ainda, porque teve a gente conversando, que você falou que do suicida é um luto não reconhecido. Sim, ele não é reconhecido, ele tem essa terminologia de luto não reconhecido, assim como o luto por um aborto, por exemplo, né? Até mesmo um assassinato, como você comentou também antes, são lutos que não têm necessariamente um suporte social, né? Um luto também, por exemplo, por um melhor amigo. A gente não pode não ir ao trabalho, por exemplo, para ir ao velório, porque teu melhor amigo morreu e você não pode faltar ao trabalho, né? E a gente sabe que às vezes o vínculo com esse melhor amigo talvez seja uma das coisas maiores na vida dessa pessoa, né? Maiores até do que com a própria família, enfim, dependendo do contexto. Então a gente chama o luto por suicídio nesse aspecto também, por esse estigma, né? De que tudo aquilo que se criticava para a pessoa que estava em sofrimento agora se atravessa e direciona para a família, né? Então essa questão da culpa, muitas pessoas acabam se afastando, né? Não dão esse suporte, aquela pessoa fica... aquela família mesmo fica isolada da sociedade, ela tem esse receio de ir em ambientes sociais, o que vão estar falando, enfim, sendo que ela já carrega já ouve, né, também, como a gente tinha comentado, os comentários chegando numa lanchonete, num banco, vai escutar falando sobre o que aconteceu na família sem saber exatamente o que foi que aconteceu, coisas horríveis, né? E eu fico pensando, pra quê? Qual que é a nossa... o nosso desejo, né, incessante em saber o porquê das coisas, como se a gente fosse chegar em alguma conclusão até sobre a morte, né? A gente não tem essas respostas. E o sofrimento vem também da gente ficar buscando, enfim, e essas pessoas, essa dificuldade da sociedade de entender prejudica esse processo, né? De que mesmo que seja duro, a gente não tem controle sobre a vida, a gente acha que tem. Mas não tem. Não tem, e o processo da terapia, enfim, ele vem para ajudar um pouco nisso, né? Que até o momento a gente pode estar super funcional, mas alguma questão pode assolar a nossa vida, alguma doença, alguma situação, enfim, e aí a gente descobre, como você falou, não ter recursos para lidar com isso, né? Então a nossa função é essa, ajudar a pessoa a passar por aquele momento e para que ela possa no futuro seguir sozinha, né? Exato. Para lidar com as situações. Não precisa ser tão sofrido, não precisa ser solitário esse processo. Exatamente. Você não está sozinho, né? Você não está sozinho. Débora, eu preciso de ajuda, né? Por exemplo, então uma pessoa precisou de ajuda nesse caso, que ela ainda pode, às vezes ela consegue ainda, né? Pedir ajuda, que tem algumas pessoas que não conseguem, mas fazer esse esforço de pedir uma ajuda para quem ou onde, qual canal ela pode recorrer? Assim, eu acredito que o primeiro passo, se estiver falando com alguém que está em sofrimento, né? Procure a pessoa que você confia, né? Para
estar junto, seja um familiar, seja um amigo, seja, enfim, um líder religioso, enfim, quem fizer sentido para essa pessoa, peça ajuda. Se já estiver em algum tipo de tratamento, enfim, fale com o profissional que está acompanhando, com o médico, com o psicólogo, com o enfermeiro, com qualquer profissional que esteja ali próximo, né? E buscar essa ajuda, se for algo assim mais emergencial, tanto orientando a família quanto a pessoa, é buscar uma ajuda numa unidade de pronto atendimento, enfim, né, na UPA, enfim, se casos mais graves, ou no CAPS também de cada cidade, se houver, né, tem municípios que tem. Na nossa cidade tem, né? Isso, em ambas, tanto em Mafra quanto em Rio Negro, a gente tem o serviço do CAPS também, e as unidades básicas de saúde também, que às vezes não vão ter a função desse atendimento emergencial, normalmente vão direcionar realmente a unidade de pronto atendimento, mas se tiver qualquer dúvida, é importante que a pessoa busque ajuda. Isso eu falei de dispositivos da rede pública também, mas porventura tenha algum médico de confiança, algum profissional de confiança, enfim, ou algum familiar que faz terapia, que consulta com psiquiatra, enfim, peça indicações, enfim. Fale, né? Fale, busque. Sim. Tem algum número? Uma coisa que é bem importante de citar é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que o número é 188. Ele funciona de forma 24 horas, enfim. É uma linha telefônica custeada pelo Ministério da Saúde. E ele tem chat também para os mais jovens. Às vezes é mais atrativo falar por mensagem. Então, o chat, eu não sei se ele funciona 24 horas, mas existe esse serviço, ele é gratuito. Que é no CVV. Que é o CVV, então dá para entrar no site do CVV, depois a gente pode colocar o site embaixo ali, o número certinho, mas é uma forma, é uma equipe, já tem muitos anos o CVV aqui no Brasil, é uma equipe treinada para atender essa pessoa em sofrimento, e que ela vai ser um complemento nessa hora de desespero, ela poder aliviar, poder falar, colocar para fora e a partir daí direcionar o tratamento, né? Não é um espaço de tratamento, mas de alívio desse sofrimento. Às vezes eu uso com os meus pacientes também, assim, né? De dar, porque eu falo que eu não sou UPA, né? Então eu também durmo, eu também, né? Às vezes tem final de semana, enfim, que eu não estou disponível. Eu, apesar de responder os pacientes em crise quando eu consigo ali, entre um atendimento ou outro, enfim, mas eu sempre deixo essas estratégias de emergência também, para que a pessoa tenha um caminho para trilhar. Débora, eu agradeço muito a tua presença aqui. Agora eu quero que você deixe aquela mensagem especial para os focados na causa, para a gente poder encerrar esse episódio. Fica à vontade, essa câmera é sua. Então, assim, como eu estava falando, né, se você tem um sofrimento intenso, se você não está passando bem, busque ajuda. Eu sei que parece uma frase clichê, né, e nem sempre as pessoas que a gente esperaria que nos dariam essa ajuda vão nos ajudar. Talvez essa ajuda venha de pessoas que a gente nunca imaginava, né, mas é importante que a gente busque. Se porventura alguém não te ajudar, busque outras pessoas, busque outras conexões, né? Nem sempre vai ser nesse primeiro serviço, nessa primeira pessoa que a gente vai ter esse suporte. E eu quero deixar também aqui, a Cláudia falou no início que eu coordeno, junto com a Ariane, que é assistente social, o grupo de apoio a perdas irreparáveis. Esse grupo, ele é aberto, ele é gratuito e acontece uma vez no mês na Policlínica Municipal, no SUS. E depois eu coloco aqui para vocês o número de telefone para vocês saberem também a próxima data da reunião. E a gente tem por objetivo acolher
enlutados por qualquer tipo de morte, enfim, tanto por suicídio quanto outras perdas, e considerando que um espaço para falar sobre isso é muito importante e garante uma saúde mental de maior qualidade. Então, se você se interessa, não tem custo algum, como eu já falei, se interessa e precisa desse suporte, a gente está aí para auxiliar. Débora, muito obrigada pela tua presença, é uma honra, né, receber sempre eu não costumo dizer que é ex-aluna, porque sempre foi aluno, não tem mais como não ser, né, não existe ex nesse caso, né, continua sendo, né, então, para mim é uma honra ter você aqui, é um prazer revê-la também, e eu espero que você possa voltar outras vezes com outros assuntos que sejam também de muita valia para os focados na causa. Obrigada, até a próxima, não percam o próximo episódio, toda quarta, às 20 horas.